Boa tarde, irmãos. A paz de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. O Senhor nos trouxe aqui para anunciar o Evangelho. Hoje, aqui é buscado pelo público, né? Livros e diversos livros. Autoria de homens que vendem seus produtos e arrecadam as suas rendas, né? Mas o propósito que o Senhor nos trouxe aqui é para anunciar essa multidão. A primeira vez, desde 2018, quando o Senhor me levantou para anunciar a sua palavra, e sinto-me honrado pelo Senhor de estar diante de uma grande multidão como esta para anunciar o Evangelho. Amém? Amém, irmãos, o Senhor é fiel. Lembro que o Senhor usou alguns dos seus servos para falar que um dia iria pregar para uma grande multidão. E aqui vejo, diante dos meus olhos, essa promessa e essa palavra do Senhor se cumprindo. Amém? Espero que o Senhor me ajude a pregar a sua palavra. Que Deus venha me dar confiança no abrir da minha boca, venha ser pregada o Evangelho da verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Só mais pra cá. Quero ler uma mensagem do Evangelho. Jesus, ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. A Bíblia Sagrada é um livro selado. A Bíblia diz que esta palavra é uma profecia que foi inspirada por Deus aos seus santos para que notificasse através das escrituras e dos registros desta palavra. Jesus fala em Lucas capítulo 21, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ouve-me, vós, os que tendes ouvidos. O Senhor Jesus, ele abriu a porta desta oportunidade para que vós, os senhores e as senhoras que aqui se encontram, venham ouvir a voz do seu Santo Espírito, porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo diz: vem. A esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tiver sede e quiser.
atrapalhando, então vamos ficar aqui. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta é a leitura da palavra de Deus. Todos quantos têm ouvidos para ouvir, ouçam o que diz o Espírito Santo em plena tarde de um dia de domingo. A Bíblia Sagrada apenas diz que o fim veio, o fim está perto. E Paulo diz: pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo. O Evangelho é o poder de Deus, não é uma poesia. O Evangelho é a palavra de Deus, viva e eficaz. Jesus fala: aquele que vos ouve a voz, a mim também me ouve, e os que ouvem a mim, ouvem também o Pai que me enviou. A testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo, que veio a este mundo para anunciar o Evangelho, o reino de Deus. Amigo, tive uma atividade ali que eu via, fica atrapalhando. Vocês vão esperar um pouco aí? Espera terminar, o cara tá trabalhando lá. O cara tá terminando lá já, vocês vão esperar uns 20 minutos não? Dá pra terminar lá, porque não tá saindo 20 minutos. 20 minutos, por favor, vai ficar mais aí, tá bom? Não, lá pra lá, ó. Não, eu vou ficar aqui. O rapaz tá trabalhando lá, o cara veio lá de Itaquera, mano, com aquela poesia, tá ganhando dinheiro dele, mano. Você entende isso aí. O Evangelho é mais importante. Onde você é? Você tá na periferia também? Não, mano, o cara tá ganhando dinheiro dele lá, você tá trabalhando aí. Depois você prega. Fala pra Deus, não trabalhando em Deus. Vai acabar em 20 minutos do cliente, aí você fala, ó, o que você quiser. 20 minutinhos. Obedecer a voz de Deus, não é a voz do homem, não. Eu não sou nada, não sou ninguém. Não. É a voz do trabalho, mano. Porque vai ter que pagar as almas são mais importantes da filha, comer, colocar comida em casa. Você sabe disso, você sabe. Eu sou evangélico também. Ah, então você não é não. Desculpa falar que você não é evangélico. O evangélico tem que atrapalhar os outros? Não, Jesus mandou pregar o Evangelho. A palavra diz: perturbem-se os moradores da terra. Então quer dizer que o trabalho é mais importante do que o Evangelho? Não, dá de comer. Não, Jesus falou que o corpo vale mais do que o vestuário. A vida é mais do que o mantimento. Esta vida aqui é passageira. É passageira, eu sei. Então, onde tiver seu coração, estará o teu tesouro. Sim, mas então, eu só quero ver o bem do menino lá, né? O bem dele é para ouvir o Evangelho. Esse é o maior bem que ele pode ouvir. Entendeu? Entendi. Mas amém, eu vou ficar daqui para não atrapalhar vocês. Tá bom? Eu vou ficar aqui até ele terminar. Tá bom. Então posso ficar ali então? Vamos lá. Amém. Aqui tá bom? Vai lá pro outro lado. Ó. Amém. Lá não tem microfone, né? Aí o menino tá declamando poesia lá. Mas eu não tô. O pessoal tá olhando tudo pra você. Você que tá fazendo seu trabalho também pra Deus, entendeu? Jesus mandou pregar o Evangelho. Não, tá certo. Se Jesus mandou, tem que fazer, né? As almas vão ser cobradas dos pastores. Vão ser cobradas daqueles que falam que são cristãos. Sim. Então, amém. Vou ficar daqui. Valeu, obrigado. Amém. A gente teria emitido uma quantidade brutal. Eu vou fazer novamente a leitura da palavra de Deus. Coisa que não
Livro do profeta Isaías, capítulo 56, aliás, 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A Bíblia fala que por um homem o pecado entrou no mundo, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi Jesus Cristo, o único que foi dado para propiciação dos pecados do homem. É o Cordeiro de Deus, aquele que veio em carne. A Bíblia diz, na segunda carta de Timóteo, Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas este Deus, que conhece os caminhos do homem, os seus pensamentos, ele esquadrinha minuciosamente os corações e as entranhas. E a Bíblia fala, no livro do profeta Jeremias, que Deus dará a cada um segundo o fruto de vossas ações. Deixe o homem ir seu caminho perverso, porque a Bíblia diz no profeta Isaías que os ímpios não têm paz. Não adianta o homem pensar que tem Deus em sua vida só porque está se dando bem na terra, está tendo uma vida progressiva, prosperando. Isto não é sinônimo de sinal de Deus na vida do homem. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê as Escrituras, é aquele que ouve a palavra da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque qualquer livro que não seja a palavra de Deus não passa de um livro vã, porque só emociona o ego da pessoa, só faz com que a pessoa viva no engano. Mas a palavra de Deus liberta o homem, a palavra de Deus transforma o homem. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías, o profeta de Deus do Antigo Testamento, ele diz em questão do viver cotidiano de um homem ímpio, e ele está enraizado, ele está ancorado nas coisas desta vida, nos caminhos maus, nos seus pensamentos maus, perversos e cruéis. Jesus falou em Marcos que do coração do homem suscita os maus pensamentos, é morte, violência, adultérios, fornicações, idolatrias, feitiçarias. Mas Jesus fala, através de João, quem está sujo, suje-se mais. Quem é impuro, seja mais impuro ainda. As boas novas de salvação é a mensagem da cruz, a palavra do Evangelho, é esperança para o homem, desde quando ele aceita, desde quando ele assim recebe. Porque Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, seja rico, seja pobre, preto ou branco. A Bíblia diz: pregue a palavra, antes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão
ouvir a sã doutrina, tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. O mundo acredita em tarô, livros e mais livros, emocionantes, mas a palavra de Deus não é para emocionar o homem, é para libertar ele, transformar ele, vivificá-lo, porque o homem está morto nos seus pecados, delitos e ofensas. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Arrependa dos seus pecados, põe fim aos teus pecados, pratique a justiça, ame a benignidade, sirva ao Senhor Jesus, porque o tempo está acabando. Brasil, ó nação, ouvi a voz de Deus, convertai-vos os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, produzi frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Arrependa dos seus pecados, porque diz a palavra de Deus, que se o ímpio não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem aparelhado o seu arco, e uma espada o traspassará. A vida do homem é um vapor. A Bíblia diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta a fama? De que adianta sucesso? De que adianta as riquezas, as regalias, a glória do mundo? Se tudo isso é vão, é aflição e vaidade. A Bíblia diz: põe a tua esperança em Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia fala que haverá fome na terra, mas não é fome de pão, porque o país está estabelecido em uma economia que parece que não vai se abalar. Mas a fome que a Bíblia está dizendo é fome de ouvir a palavra de Deus. A sede é de ouvir a palavra de Deus. A mesmo que se você andar por aqui você não encontra. Você vai encontrar o livro de um artista famoso. Você encontra o livro de um homem renomado, que tem pampa, que tem nome, que tem sucesso. Mas a palavra de Deus é mais importante do que o carro. A palavra de Deus é mais importante do que a casa. A palavra de Deus é mais importante do que o futebol. A palavra de Deus é mais importante do que uma noite de prazer. Isso eu te garanto. A palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo escreveu na carta de Romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós Começar a considerar que a biodiversidade é um valor intrínseco. E isso é um discurso que eu sempre falo em algumas palestras que eu faço com escolas e universidades. Eu sei que é um discurso rico, mas ele é muito necessário. A gente é uma espécie muito recente no planeta. Chegamos
Amém, irmãos. O pastor falou que não pode pregar aqui. Mas amém. Tem um rapaz que dizendo que é evangélico, uma moça dizendo que não podia pregar porque ele estava trabalhando neles. Eu vou ficar lá fora lá. Amém. Deus abençoe. Já volto aí de novo, se Deus quiser.